pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Chegou um módulo que eu gosto bastante de falar dele, que a gente vai passar um pouquinho uma troca de experiência entre o que a gente já passou e o que vocês vão viver daqui para frente. Notamos que dentro do nosso grupo existe várias pessoas com várias sociedades, várias empresas nascendo ali, e que isso é muito bom, isso é muito importante, isso é realmente satisfatório. Porém, a gente tem que começar do ponto principal, que é a sociedade. Quando você faz uma sociedade, você tem que estar ciente de vários pontos. Tanto o lado que iniciou a sociedade agora, que está entrando como sócio no projeto agora, como quem acabou chamando a pessoa para ser sócio. Por que a gente tem que falar desse momento e tem que explicar? Porque quando você está preparado para fazer uma sociedade, você vai assinar um documento ali sendo sócio realmente de algo que pode nascer e pode ficar muito grande, você tem que detalhar tudo agora no início. É muito importante que no início você desenhe todo o projeto e faça ali a divisão, tudo certinho. Por que eles falam que a sociedade é muito relacionada a um casamento? Porque tudo que você começa do zero, como um casamento, você tende a viver uma vida longa com a pessoa, crescer, ter bens e assim por diante, e também tem atrito dentro desse relacionamento. Nesses atritos que causam os grandes problemas, que é o caso das sociedades quando elas se desfazem. As pessoas acabam brigando e um vai para um lado, o outro vai para o outro lado e acaba ali acabando uma empresa que poderia ter um futuro muito grande. Então, pessoal, primeira coisa que eu falo com vocês sobre sociedade é que se deve colocar tudo na ponta da caneta, sem nenhuma vírgula faltando. Exemplo, quem é que iniciou o projeto? Quem é o cofundador daquela proposta de trabalho? Então, assim, tem que estar dentro ali dentro do planejamento da sociedade. Quem vai ser o responsável pela empresa? Quem vai responder pelos atos? Então, se você não define isso agora no início, quando chegar no meio do projeto ou lá na frente que essa empresa estiver faturando já muito dinheiro, que é o que a gente quer que vocês façam, pode ter atrito. Por quê? Não foi definido nada no início. Então, assim, a importância dessa conversa que nós estamos tendo agora tem que ser muito bem feita através de vocês na sociedade. Eu vou dar um exemplo. Quando você acaba de fechar ali uma parceria com a pessoa, é mil maravilhas. Os dois estão no calor do momento, quer ter resultado, quer crescer junto, e nesse momento realmente tudo funciona, tudo dá certo, os dois ali na batalha e vão crescer. O problema está depois, pessoal. Por quê? Quando chega um certo ponto da sociedade que um olha para o outro e fala assim: poxa, mas eu trabalho mais que você, você tira mais dinheiro do que eu, você está gastando dinheiro da empresa com outras coisas, talvez você não está dando o seu melhor aqui dentro da empresa e está dividindo o tempo com outras empresas. Então, assim, a gente tem que fazer tudo ali no papel, no preto e no branco, assinado, e que cada um fique ciente de cada ação dentro da empresa. Principalmente o seguinte: qual que é a função que você vai exercer dentro da empresa e qual que é a função que eu vou exercer dentro da empresa. A parte de administração, pessoal, isso é muito importante, você saber quem vai ser a pessoa que vai administrar a parte financeira, a parte de gestão da empresa, e quem vai ser o operador, quem é que vai pegar na massa ali, vai executar, vai fazer acontecer. Pontos que eu sempre critico muito em sociedade duas pessoas com o mesmo cargo, na mesma empresa, sempre vai ter atrito. Então, assim, ao escolher o seu sócio, você tem que escolher sócio que te complementem. Pessoas que vão complementar o que você não sabe fazer, vão fazer algo para crescer uma parte que você não tem competência, ou não é competência, mas assim, que você não é capaz de fazer porque você tem outras habilidades. Então, você tem que buscar essa pessoa e buscar fazer uma sociedade bem feitinha no papel, aonde você vai determinar cada ação de cada um e o que realmente ali pode ser feito no futuro, se caso essa empresa aconteça ali de separar e não poder mais conviver ali nenhum com o outro, porque isso já ocorreu em várias empresas. Eu também já tive várias sociedades onde eu tive atritos porque eu não tinha definido nada no início. Para não acontecer com vocês, pessoal, eu tô sendo bem sincero que se vocês não fizerem nada agora, no início, vai acontecer alguma coisa lá na frente.
Porque aqui no início, pessoal, é mil maravilhas, tudo é flores. Quando as coisas começarem a dar certo, começarem a dar dinheiro, começarem a fluir, um vai jogar na cara do outro que um está fazendo uma coisa que era para o outro fazer, porque não foi definido. E então, o momento correto de vocês sentarem, analisar realmente cada função, o que cada um deve fazer na empresa é agora. E vocês devem determinar de forma aonde fica confortável para cada um de vocês. Não adianta também você tentar obrigar a pessoa a fazer algo que ele não sabe fazer ou não gosta de fazer porque ele não te complementa. Se essa pessoa não te complementa, infelizmente ela não serve para ser seu sócio. Outro detalhe, sociedade por dó, sociedade porque é da família, sociedade porque eu quero ajudar. Isso não existe. Sociedade é para complementar. Se a pessoa não te complementa, se a pessoa não vai fazer algo na sua empresa junto com você para fazer com os mesmos objetivos, que é crescer a empresa e fazer com que ela dê muito lucro, esqueça isso e já acaba com a sociedade de início, porque isso não vai dar certo. Tô sendo sincero, não vou falar mentira para vocês, não vou iludir nenhum de vocês aqui, porque o que pode dar errado é simplesmente algo mal feito agora no início do projeto. Não estou falando, pessoal, para você sair desfazendo sociedade com ninguém. Não é esse o meu propósito. Meu propósito é mostrar a vocês que se você fez algo de errado, você tem que assumir e resolver o problema nesse momento. Não adianta a gente tentar fazer dar certo na marra, porque uma hora ou outra vai dar errado. Ou se você realmente quiser essa pessoa do seu lado como sócio, mesmo ela não te complementando, mesmo ela não tendo ali, sendo capaz ali de estar ao seu lado ali em nível de trabalho, você tem que dar então uma porcentagem menor, porque ele vai trabalhar com você e vai ter uma porcentagem da empresa. Ele não pode ser um sócio com as mesmas divisões que você. E pode ter um salário para poder realmente ali valorizar. Qual que é a diferença, pessoal, entre você ter um sócio, onde ele vai ter retirada, e um sócio que vai ter salário? Isso também ocorre muito em grandes sociedades, empresas que crescem e acabam que no final dá errado. Porque o sócio, quando ele está dentro da empresa, ele está exercendo a função de trabalho dele, ele tem um salário, então ele vai receber para poder trabalhar. O sócio que não trabalha na empresa, que ele é o sócio, vamos supor, o anjo, que investiu o dinheiro, esse sócio ele não recebe salário, ele tem somente a porcentagem na retirada da empresa quando houver. As pessoas confundem um pouquinho isso aí, porque elas começam ali trabalhando, começam tendo salário, quando a empresa cresce, elas colocam pessoas para fazer o que ela faz e elas simplesmente saem da empresa para exercer outros empreendimentos, crescer em outro ramo. Quando ela faz isso, ela tem que ser desligada da empresa. A partir desse momento, ela não pode ter salário mais. Se ela não está ali dentro da empresa mais, ajudando a empresa a crescer, e ela é sócia, mas você não pode pagar mais salário para essa pessoa porque ela deixou de contribuir para que essa empresa cresça. Mas a sociedade, ela tem que permanecer, a não ser que você determine isso no início, quando você já criou ali uma cláusula onde, a partir da hora que você não estiver mais dentro da empresa, exercendo a sua função, exercendo o trabalho de fazer a empresa crescer, você vai ter, infelizmente, a sua parte vai entrar como a venda e podendo comprar. Você pode colocar isso em cláusulas também, que você possa comprar a parte da empresa da pessoa, para poder realmente não ter problemas futuro. Como que um sócio poderá comprar a parte do outro? Desde que você coloque isso detalhado no seu contrato no início da sociedade, você vai determinar ali que se essa pessoa não faz mais parte do quadro de funcionários ou do quadro de crescimento da empresa, que não trabalha mais na parte executiva, você vai poder comprar a parte dele ou uma porcentagem maior e ele simplesmente ter ali uma pequena fatia do bolo, ou você compra tudo e tira ele do projeto. Bom, no meu ponto de vista é o seguinte, pessoal, se a pessoa não está dentro do projeto para fazer crescer, ele não tem que receber nada. Então eu compraria a parte do sócio, eu analisaria ali junto com alguma empresa, algum órgão que realmente saiba analisar ali o valuation da empresa, ver quanto que a empresa vale e pagaria a parte dele para poder ficar livre do problema. Você se livra de um problema quando você não tem uma pessoa te causando polêmicas ali, às vezes ali querendo até atrapalhar o crescimento da empresa porque ele não está mais dentro do quadro e acaba que ele se sente prejudicado. Então, assim, é muito importante você no início já definir tudo isso. Se você fizer isso no início agora, que nós estamos começando,
esqueça, não vai ter problema, porque a pessoa, quando ela sair, for para fazer outro empreendimento, ele já sabe que ele está abrindo mão da parte dele e que você poderá comprar a parte dele determinada dentro da cláusula do contrato. Como que se calcula a parte da sociedade de cada um? Na maioria das vezes, pessoal, as pessoas erram feio nesse ponto, mas erram muito feio, porque eles simplesmente vão lá e dividem a empresa em 50-50. Quando você faz isso, você esquece de um detalhe. Quando você divide em 50% para um e 50% para o outro, você está dando total poder tanto para um quanto para o outro, porque são sócios ali com a mesma porcentagem. Você tem que definir o seguinte: quem foi o criador? Se foi você o criador, você pode definir como você tem uma porcentagem maior e você oferece uma porcentagem menor para essa pessoa participar com você. Esse é um ponto também que funciona. Porém, a gente tem que lembrar que você tem que tirar uma parte para a tesouraria da empresa. A empresa tem que ter um caixa dela, um caixa de sobrevivência, um caixa reserva, qualquer coisa que aconteça. Se você manda ali 2, 3 funcionários embora, você tem que ter esse dinheiro em caixa. Esse dinheiro vem de onde? Vem de uma parte da divisão de lucro. Como que a gente geralmente faz? Hoje na minha empresa a gente trabalha com porcentagem média de 30% a 33%. Eu geralmente tenho uma parte da empresa, o meu sócio tem uma outra parte da empresa e a própria empresa tem uma porcentagem. Costuma ser a porcentagem da empresa ser maior e ele ter esse caixa, exemplo, eu dou 30 para um, 30 para o outro e a empresa fica com 40%. Se acontecer daqui 3, 4 meses a empresa tiver com um caixa muito alto, a gente pode fazer uma divisão de lucro do caixa da empresa. Mas como que funciona isso? Esse caixa da empresa ele tem que ser dividido de forma ou igual ou se não por meritocracia, aonde uma pessoa que trabalhou mais, que exerceu mais a função, ele simplesmente deu duro, mostrou serviço ali e fez a empresa crescer, essa pessoa por direito teria condição de ganhar um pouco mais, porque ele realmente fez por onde a empresa crescer. Geralmente, pessoal, você vai ter vários investimentos aí, investidores anjo, que vão entrar com dinheiro, aonde você vai simplesmente entrar com a mão de obra. Essas pessoas, eles têm de ter aquela porcentagem que é aquele lucro dele ali e pronto, beleza. E as pessoas que entram com a mão de obra vão chegar a um ponto que vai ficar revoltado porque, no caso, ele trabalhou muito, a empresa só deu dinheiro porque ele trabalhou, a empresa só cresceu por esse motivo. Acaba entrando em conflito porque as pessoas que trabalham, que exercem ali a mão de obra, fazem com que aquilo cresça, dê muito dinheiro e a outra pessoa só vai pegar. Mas isso foi feito um contrato lá no início, pessoal, onde ele entrava com o dinheiro e você entrava com a mão de obra. Então, se você fez um contrato, se você aceitou as cláusulas do contrato, você não pode achar ruim de nada. Porque a empresa pode vir a crescer, pode vir a colher muitos frutos e você tem que realmente ganhar por meritocracia. Se você fizer isso dentro de um contrato bem feitinho, quando chegar uma certa etapa da empresa, o próprio sócio anjo que entrou com o investimento, ele sabe que aquele caixa reserva da empresa, quando ele for dividido, essa pessoa que trabalhou, que fez a empresa crescer, ela realmente tem um pouquinho ali de mérito daquele caixa reserva e que ela tem mais direito do que ele. Mas, como eu volto a dizer, isso feito em contrato, onde as cláusulas são bem claras em ambas as partes, para cada um entender e não ficar chateado e acabar ali, em vez de ser uma sociedade amigável, terminar em uma inimizade. Outro ponto que é muito comum em sociedade, pessoal, é o desgaste das pessoas ali, do convívio, de você estar vendo a pessoa todos os dias. Às vezes você quer crescer a empresa, você está com ideias para poder fazer com que aquilo exploda e a pessoa fica te puxando para baixo como se fosse uma âncora. Tudo que você fala, ela não concorda. Você fala assim, eu queria fazer isso porque a empresa vai ter uma chance de crescer em tantos % aqui nesse ano. A pessoa vira e fala, não, a empresa tá bem, tá tranquila. E isso, pessoal, é muito complicado. Eu já passei por esses momentos também. Eu já desfiz sociedades minhas porque eu queria muito crescer, eu queria muito aplicar o que eu tinha de ideia e as pessoas às vezes me traziam para baixo, me seguravam e me ancoravam ali, não deixavam com que eu fizesse tudo o que eu tinha vontade. Bom, no meu ponto, eu fui bem claro, quando eu desfiz essa sociedade, eu larguei tudo para trás, eu simplesmente peguei 2 cadeiras que eu tinha na minha empresa física, isso é na época da loja física, eu peguei 2 cadeiras que eu tinha e falei, a partir de hoje eu vou montar minha empresa sozinho e fica com Deus, pode ficar com tudo aí que eu estou começando do zero.
E daí nasceu a Bittencourt Informática, onde eu comecei sozinho, com toda a minha experiência, com todas as porradas que eu já tinha tomado no mercado. E eu já sabia o que eu tinha que fazer para dar certo e não fiz nada que desse errado, porque eu já tinha tomado as porradas lá atrás, então eu já me defendi. Com isso, pessoal, eu consegui crescer, desfiz a minha sociedade, continuei amigo dessa pessoa, sou amigo até hoje, mas negócios são negócios, amizades à parte. Eu soube dividir a amizade do negócio. Então, eu simplesmente vi que eu ia perder a amizade, eu preferi perder dinheiro. Então, eu larguei tudo, deixei tudo para essa pessoa e comecei o meu legado do zero e, graças a Deus, tive muito sucesso e eu vi que realmente o erro foi quando eu escolhi o sócio, que realmente ele fazia a mesma coisa do que eu. Então, nesse ponto, foi a maior falha minha. E a partir deste momento, eu tomei a decisão de, se eu errar, que eu erre em outro erro e não nos que eu já cometi. Por isso que a gente está fazendo várias aulas explicando vocês cada passo que vocês devem realmente tomar alguns cuidados para vocês não cometerem os mesmos erros que nós cometemos, beleza? Pessoal, isso aí é um pedacinho sobre empreendedorismo, sobre sociedade, o que vocês devem e não devem fazer. E o conselho que eu dou é que seja sócio, mas que seja sócios com as cabeças formadas. Então, que decidam ali a parte de cada um, que a empresa tenha uma parte do lucro que fique para o caixa dela e que vocês tenham participação do lucro e salário no decorrer do crescimento da empresa. Se algum dos sócios se desligar da empresa, se ele se desligar, ele corta o salário e continua vivendo a vida dele lá. Ou você coloca na cláusula, se ele se desligar da empresa, a partir do momento que ele não soma mais com a empresa, você compra a parte dele também e tudo fica resolvido. Feito isso no início, pessoal, eu tenho certeza absoluta que vocês vão terminar a sociedade e continuar com uma grande amizade sem nenhum problema, beleza? Então é isso aí, pessoal. Tamo junto, forte abraço!